O governo federal propôs elevar o salário mínimo para 1.741 em 2027, segundo anunciou nesta segunda-feira o ministro da Fazenda, o advogado Dario Durigan. O novo valor constará do projeto de lei orçamentária anual de 2027, que deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional até dia 30 de agosto. O valor representa aumento de R$ 120 ou 7,4% em relação ao salário mínimo atual de R$ 1.621. A nova estimativa também é de R$ 24, superior à previsão anterior do governo de R$ 1.717, apresentada em abril. O cálculo considera a inflação acumulada em 12 meses até novembro e o crescimento do PIB de 2 anos antes. Para 2027, entra então na conta o crescimento de 2,3% registrado pela economia brasileira em 2025. A projeção de inflação utilizada pelo governo é de 4,93% anual. A estimativa foi revisada para cima diante da possibilidade de impactos do fenômeno El Niño sobre os preços dos alimentos. Então, só para entender, Luiz Arthur, passo a bola para você primeiro. Como ele supõe que vai vir um ninho, aí então aumentar o salário mínimo por cima da inflação, colocando aí o PIB, isso já estava na consideração de que o governo faz, mas o que ninguém explica é que esse impacto de crescimento acima da inflação, isso afeta as contas públicas, porque tem um monte de coisas que se valem em função do salário mínimo. A pessoa que ganha salário mínimo vai ficar feliz, porque ela está ganhando mais. Não enxerga a contrapartida, o custo desse ganhar mais. Mas para essas pessoas que ganham salário mínimo, eu vou te dar uma outra sugestão. Tenta, se possível, estudar, ler, se informar, pegar conhecimento e bagagem, que você pode conseguir um emprego que te pague mais do que isso e não depende do aumento do governo. É apenas uma reflexão. Luiz Arthur. Vamos lá, Segre, aqui a gente explica e descomplica a economia. Qual é a regra do salário mínimo? O governo é obrigado a reajustar com a inflação do ano anterior, na verdade dos 12 meses encerrados em novembro, dá um ano certinho, né? Mais o PIB, o crescimento econômico de 2 anos antes. Então o governo faz uma previsão. Ele já sabe com certeza o PIB cresceu 2,3% em 2025, né? Então 2025 é 2 anos antes de 2027. E ele projeta a inflação para 12 meses em novembro. Ele dá uma projeção um pouco mais alta, temendo que esse super El Niño vai elevar o preço de alimentos e vai piorar um pouco a inflação. Portanto, Segre, ele está apenas seguindo a regra. Qual é o debate aqui? São dois. O primeiro é, a regra é boa? O próximo presidente, se não for o Lula, vai manter a regra ou não? Esse é um bom debate. É uma regra que vai dando reajuste real para quem ganha o salário mínimo, acima da inflação. A regra em si não é ruim. Qual é o problema? É que ela é indexada a outras coisas. Por exemplo, a aposentadoria do INSS. É isso aí. E aí o que eu vou falar é bem polêmico. A pergunta é, um aposentado, portanto é alguém que já não trabalha, trabalhou a vida inteira, ok? Alguém que não trabalha hoje, ele precisa ter a aposentadoria dele reajustada acima da inflação ou apenas a inflação? Faz sentido ser acima da inflação se ele não gera nenhum ganho de produtividade para a sociedade? Esse é o debate. É polêmico? É polêmico. Tem gente que vai dizer, claro, o aposentado é um coitadinho, trabalhou a vida inteira, ele merece também ter um reajuste acima da inflação. Ok. Agora, do ponto de vista econômico, apenas econômico, não tem lógica nenhuma você dar aumento acima da inflação para aposentado. Falo isso, tenho 48 anos, daqui a pouco vou ser um aposentado. Para concluir, Segre, o Brasil tem um grande defeito. A gente gasta mais com aposentado do que com as nossas crianças. Um país que gasta mais com idosos do que com o seu futuro é um país que não tem futuro, com todo respeito. Mas aí também tem outra questão que para mim vai impactar no próximo governo sim ou sim, Luiz Arthur, e aí passo a bola para Marcelo. É a questão do déficit previdenciário. Porque cada vez tem menos aportando, cada vez tem mais se aposentando e cada vez as pessoas vivem mais. Eu outro dia fiz uma conta, eu estou para me aposentar em 3 anos, mais ou menos, 4 anos, uma coisa assim. O aporte que eu faço pela empresa não é pelo total, porque para mim é jogar dinheiro no lixo.
Mas eu era professor da Unip durante 10 anos, então tem um aporte deles que elevou um pouco o valor. Não conto com esse valor da aposentadoria, não conto com isso. Mas o que sim chama atenção é que, se as pessoas estão vivendo mais, se as pessoas estão entrando menos dentro do sistema, o déficit só pode aumentar. Ou seja, ou o governo próximo vai ter que fazer uma reforma previdenciária, ou vai colapsar. E aí agrega outra coisa. Muitas pessoas que poderiam fazer esses aportes, se fossem CLT, estão indo para a MEI, para a microempresa, autônomo, então não tem um aporte. E do ponto de vista econômico, nós já provamos aqui no programa, se você colocar o valor total, 1.651, me parece que é o aporte máximo para a aposentadoria máxima. Todo mês, durante 25 anos, você vai ter R$1.600.000 e isso vai te dar, a valores de hoje, mais ou menos uns R$15.000 por mês. Se você colocar 1.651 durante 5 anos no Estado, no INSS, você vai aposentar com 8.000 e pouquinho, e não tem ativo nenhum. Quando você coloca o dinheiro, esse 1.600.000 é teu. Então, cara, não fecha com nada. Então, aí tem um aumento do salário mínimo e um problema na previdência no curto prazo, aí, na volta da esquina. Segré, vários comentários a respeito desse ponto. Primeiro deles, a gente está muito próximo, de novo, do ponto de ruptura da viabilidade da Previdência. A conta que você fez, ela já foi demonstrada no passado, quando a gente teve uma reforma da Previdência que foi desidratada, e aí faço referência à minha fala anterior. Talvez a crise, talvez o caos que nos espera no ano que vem seja tão grande que ele seja o contexto que vai viabilizar grandes reformas, uma delas a da Previdência. Segundo ponto, de fato, a nossa população carece de conhecimento financeiro, porque, como você bem colocou, o dinheiro aplicado fora do governo, ele te dá, além do patrimônio, ele vai te dar uma receita maior, que o Segré também falou, e ele vai te dar a possibilidade de resgatar a qualquer tempo. Sim. Você não vai estar sujeito às regras do governo. Então, quem está migrando para o MEI, por exemplo, também tem a possibilidade de sair desse sistema que, por si só, é insustentável. Agora, é muito válido enxergar o governo fazendo gentileza com o chapéu alheio, porque no privado não é o governo que vai pagar a conta. E no INSS, ele já tem toda a retórica pronta para dizer que a culpa é do sistema, é do plano, da própria Previdência. Então, o governo está fazendo uma gentileza, mas ele não vai ser responsabilizado pelas consequências. E quais vão ser as consequências, Segré? Aqui é importante falar. O conceito econômico do salário mínimo, ele vem para refletir o valor da mão de obra, o valor mínimo do trabalho. Quando a gente estabelece qual é o valor mínimo do trabalho e a Constituição, na canetada, diz que esse trabalho está valendo mais, o que a Constituição não consegue fazer na canetada é a produtividade aumentar na mesma proporção. E se você só aumentar o custo, mas não aumentar a produtividade, quem vai pagar é o déficit, é o preço do que a gente compra e também é o emprego. Então, juntando com a tua primeira fala, Segré, com a sua abertura em relação a esse tema, quem ganha um salário mínimo pode ficar feliz hoje com um aumento, inclusive acima da inflação, mas pode ficar preocupado amanhã por se tornar um empregado inviável dentro do seu contexto. Luiz Arthur, volto contigo por uma pergunta que Valério Matos faz e aqui a gente sempre gosta dessa provocação. Disse, que comentário péssimo do Luiz Arthur. Será que ele sabe o que é o salário mínimo constitucional? Então, direito de réplica. Eu acho que eu não me expliquei direito, então. Eu falei que a regra é justa para o salário mínimo, acima da inflação. Eu defendi a regra. O que eu disse que o problema da regra é que ela também reajusta aposentado. E eu sei que o aposentado vai reagir, vai falar que ele trabalhou a vida inteira, que ele contribuiu a vida inteira, que ele também precisa. É um debate legítimo. Agora, a gente tem a ilusão de que a gente vai ter dinheiro para pagar todo mundo a vida inteira. É isso que o Lula vendeu, enganou todo mundo esses anos todos. Estamos quebrados. Então, se vocês querem continuar vivendo na ilusão, por mim, reajusta 30% do salário mínimo. Reajusta. Vamos ver o que acontece. Claro. Bom, aí Hilda Spagnola, que também tem participado bastante do programa nos últimos dias, disse, discordo. Contribui por muitos anos e hoje eu tenho
que ter o mesmo índice usado para quem produz. Por quê? E quem ganha mais de um salário mínimo nunca ganha o percentual divulgado. É verdade. E aí temos, e quando a gente entra na aposentadoria, o chat explode. Sem dúvida. Explode. Santo Archila de Ganuti. Alguém aí me responde o que vai acontecer com a aposentadoria. Vai colapsar ou tem jeito ainda? Não, colapsar não deveria colapsar, mas depende da responsabilidade fiscal do governo. Porque vai faltar dinheiro. Se sobrar de um lado, pode colocar no outro. Vai colapsar, Segre. Não tem como. Não, a quantidade de jovens está despencando, a quantidade de idosos está aumentando. Quando eu for idoso, não vai ter dinheiro para me pagar, eu tenho certeza disso. Certeza. E tem um outro fato. É óbvio. E tem um outro fato. Antes, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando você se aposentava, a tua estimativa de vida era de 10 anos. Hoje você está vivendo 25, 30 anos. Sim. Ou seja, o que quer dizer isso? O benefício do INSS está sendo pago por muito mais tempo. Claro. Isso não estava sendo contado. Eles fazem, é igual seguro. Qual a estatística do carro tal ser roubado? Claro. É a mesma coisa, vai ser fixado um preço. Aquela época, se vivia aos 60, 70 anos, hoje está vivendo 80, 90. Então, vai colapsar por causa disso, realmente. A população está ficando velha no mundo. É isso. Mas, Alessandro, isso é impopular. Você fala isso, você é criticado. Se a expectativa de vida aumentar 10 anos, todo mundo tem que aposentar 10 anos depois. Sim. É matemático. E outra, é o que tu está falando. Eu tenho que ter Antigamente, o que acontecia? Eu tinha uma base da pirâmide, onde aqui embaixo eram os contribuintes, então tinha muita gente contribuindo. Isso. E tinha poucos aposentados aqui em cima. Hoje nós invertemos. A base está pequena. Não tem tem jovem para pagar tanto idoso. As famílias estão preferindo ter 3, 4 pets do que você ter um filho. A percentual de filho, a última vez que eu vi, estava 0,7 alguma coisa por casal. Ou seja, menos de um filho por casal. Ou seja, as pessoas estão optando em não ter filhos. Não tendo filhos, a população envelhece. Uma outra coisa também, que a gente vai ter um colapso mais para frente, é o seguinte: as clínicas de idosos. Essas famílias que trabalham, que o filho tem que trabalhar 12 horas, pega 2 empregos, a família fica totalmente fora de casa, aí ele tem um idoso que precisa de atenção, ele não tem dinheiro para pagar um cuidador, é muito caro. Onde ele vai pôr? Vai deixar em casa? É abandono de idoso. E aí? Mas a clínica é cara, hein? Cara, mais de 5 mil. Eu sei do que estou te falando. É cara pra caramba. Mas é mais barato que o cuidador ainda. Não, sim. No contexto, sim. Porque você tira a questão da moradia, você tira a questão... Verdade. Você concentra tudo numa só. Só que, assim, a população mais carente, ela vai ter o mesmo problema que a população da classe média e classe alta. Sim. Não tem aonde colocar. E aí eles vai ter obrigado a deixar em casa uma pessoa para dar uma olhada e ainda vai ser processado por abandono de idoso. E quem vai suprir tudo isso aqui? Quem vai entrar nessa conta? O INSS, que teria por obrigação? Ou os governos municipais, estaduais? Ou a própria União? Isso é um problema que nós já estamos tendo. Muitas famílias estão com seu idoso dentro de casa e se virando para tentar manter ele, porque o cara precisa sair de manhã, às 4 horas da manhã para trabalhar, a mulher também, os filhos vão estudar, e tem que achar alguém, não é um cuidador, é uma pessoa. Então, a questão do INSS, eu acho que ela é mais complexa ainda, eu concordo nesse ponto com o Arthur, que ela vai colapsar, como ela é feita, como ela está estruturada. Hoje você tem uma base muito menor, realmente... E ainda, por cima, seria a mesma coisa que você tivesse um carro que bebe demais, uma gasolina, ainda está com alguém furando o tanque, lá com 6 bi do careca, do INSS. É bom. Sabe? Ainda estão furando o teu tanque para vazar mais gasolina, então você não vai conseguir chegar onde você quer. Se não tivesse os roubos, os desvios... nós tivemos só nesse mandato 6 bi. Só, sem contar os consignados. Agora, olha só isso aqui. Poxa, justo entrou, Isabela Vilas Boas mandou um superchat, vou ler o superchat da Isabela. Boa tarde, INSS está arruinando, roubo, jovem, não trabalha, bolsa, tudo. Quem trabalha na ativa não sustenta tudo isso. Eu vou buscar, enquanto passo a palavra para o querido
Luiz... não, o João, estou lendo e fazendo aqui. E aqui tinha agregado uma coisa muito interessante, que não acho o lugar, que menciona sobre o MEI. O MEI paga R$ 85 e dentro dos R$ 85 está a aposentadoria. Não existe aposentadoria menor que o salário mínimo. Não. Com o qual eu pago R$ 85 por mês, sei lá, mesmo que seja 25 anos, mesmo que seja 25 anos, faz a conta de R$ 85 vezes 25 anos e divide por 1.600 ou 1.700. Explode! Claro. O MEI dá prejuízo para a Previdência. Lógico. Claro. Vai dar 20 mil reais. É óbvio. Então... Segredo, deixando claro que o EI é um tema que é muito quente, né? As pessoas ficam nervosas com esse tema, mas a verdade é que a culpa é do governo, evidentemente. Os aposentados não têm culpa, eles contribuíram, foram obrigados a contribuir, né? Você não tem como escapar, exceto se você paga o carnê-leão você mesmo, né? Quando você é autônomo, enfim, ou o próprio MEI, mas foi culpa do governo, porque qual que é a lógica do estado de bem-estar social, né? Essa construção fake que naturalmente leva ao socialismo, como bem explica a literatura. Você paga, você deposita lá o valor, em tese, para sua aposentadoria, ele ficaria numa conta especial rendendo para você. Quando você se aposentasse, você iria sacar desse valor. Só que rapidamente o governo viu esse dinheiro e falou, peraí, não, vou usar aqui, deixa aí o que eu vou usar. E começou a usar esse dinheiro. Então o dinheiro que você paga vai para a conta no geral. Então, quando você chega lá, não tem esse dinheiro que você guardou. Então a culpa é do governo que... É que o nosso regime é assim. Saqueando. Não, mas o regime da Previdência é assim. Quem está na ativa financia o aposentado. Sim, Claro. Você não tem a sua poupança. Não, sim, eu digo, mas o surgimento dele, a ideia, quando surgiu essa ideia de aposentadoria, foi essa. Você vai guardando um dinheiro, exato, você vai guardando um dinheiro para futuramente. Só que aí, rapidamente, os governos perceberam, não, que é isso, eu quero esse dinheiro agora. E foram usando dinheiro, já mataram essa lógica, porque não faria sentido você paga agora para o outro, né? Você pagaria para você tiraria desse recurso. Que é a lógica da Previdência privada. Você paga para você mesmo. Então, futuramente, pode-se discutir futuramente a inexistência de previdências públicas, né? Ficar só nas previdências privadas. O governo para de descontar e a pessoa tem a liberdade de escolher se vai aportar o dinheiro ou se vai gastar, né? Mas a gente está... Há um costume, né, do Estado paizão, né, que vai resolver tudo, enfim. E a Previdência, de se dizer que foi provavelmente o órgão mais roubado do Brasil. E olha que curioso, né? A polêmica, assim, porque eu questionei se o aposentado tem que ser acima da inflação. Então, veja, o aposentado tem o direito de ter aposentadoria reajustada pela inflação. Mas o debate não, ele também quer acima da inflação. Esse é o debate. Mas polêmico. Aí ele quer ser juiz. Raiz Silva disse, é fácil, em maiúscula, tá bravo. Tá bravo, claro. É fácil atacar aposentados. Ataque quem desfalcou as contas. A gente solta o pau todos os dias aqui, Raiz. Então, e quem elegeu quem desfalcou as contas? Não fomos nós que elegemos? Mas aí Luiz Arthur foi totalmente infeliz e faz perder a audiência. Não, o Luiz Arthur está fazendo uma explicação técnica. Exato. Por mim, se você puder, se eu fosse administrador do recurso público, gastaria menos em um monte de coisas, viagens, primeira-dama, um monte de coisas, e sobrando dinheiro você pode dar aumento maior a quem está precisando, sem problema nenhum. Ao contrário, nada mais justo que ajudar as pessoas que estão no final da vida e que precisam desse tipo de ajuda. Mas a aposentadoria até 1878... era, você guardava uma parte, o Luiz Arthur guardava uma parte, construía uma casinha, alugava a casinha, e aí você ia fazendo renda. Com um déficit fiscal que não dava para financiar, Otto von Bismarck, na Alemanha, teve a brilhante ideia de inventar a Previdência. Foi ele que inventou a Previdência. Aí falou, cara, isso aqui é fácil. A gente começa a cobrar de todo mundo para garantir o futuro deles. Mas ninguém se aposentava até aí. Porque então era dinheiro que entrava e ele ia gastando. Como o dinheiro ia ter uma rotatividade permanente, ou seja, mais gente entrando, mesmo com a gente saindo, a conta fechava. A primeira idade de aposentadoria, em 1878, foi de 70 anos. 70 anos. Aí chegou um assessor e falou, Otto, ninguém está vivendo até 70, cara. Não dá. Então aí diminuíram para 60. Mas aí qual era? Era financiamento do Estado. Não era uma questão de, vamos cuidar da velhice. Não, não era. Então, se você está em desacordo, o que Luiz Arthur falou é técnico. Técnico. Não é um desejo, não, é técnico. E para isso melhorar, e pode ser melhorado, e deve ser melhorado, precisa a responsabilidade fiscal do governo.
Por favor. Um parênteses, é uma coisa bem pequena, porque, e além do que, a gente tem várias categorias do funcionalismo público, tem os seus fundos de previdência, ali, regimes específicos. Mas há se lembrar que há uma disparidade da aposentadoria em várias profissões do meio público e do meio privado. Primeira coisa, igualar, porque quem paga a conta de tudo é o funcionário do ambiente privado. E a outra, que é uma discussão futura, mas se deve pensar e fomentar, é que mulheres se aposentam antes de homem. Eu não vejo justificativa alguma na medida em que a legislação fala todos são iguais perante a lei. Então, já mexeu em outra polêmica. Agora, Mais um que vai ser limado. Pronto. Porque Atacou as mulheres. deveria ser uma reivindicação da Pronto. esquerda. não, se é igual ou não é igual? Não, Então, porque é o contrário. A expectativa de vida da mulher é maior do que a do homem. Por que ela aposenta antes? Mas aí o debate vai ser porque ela tem dupla jornada. Gente, a gente vai ficar debatendo até amanhã dá. aqui. Não, só tô falando que é um tema multifatorial. mas é isso. Ed Navarro nos alerta. Segredo, os aposentados do funcionalismo público estadual têm de contribuir para a SPPREV, dependendo da faixa de contribuição. Mas não entendo que porque não temos que ter aumento na aposentadoria. Mas aí não deveria ter. Se você já se aposentou, por que você deveria pagar uma aposentadoria complementar, ou sei lá que? É estranho tudo isso. Mas é porque estão falidos. E aí depois vem a empresa Correios, Banco do Brasil, tem um fundo de pensão. Fundo de pensão que os caras colocam um incompetente, vagabundo, que investe em coisas que dão prejuízo, e aí as pessoas que já se aposentaram têm que voltar a contribuir. Os Correios. As pessoas que estão aposentadas nos Correios têm que aportar, porque o Correio foi desfalcado no fundo de previdência. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.